Isso é bênção, sim ou não? Achou Provérbios 11? Versículo 14. 11, 14. Só a parte A do versículo. Não havendo sábia direção, o que acontece? O povo cai. Não havendo sábia direção, o povo cai. Que tipo de sábia direção? De pessoas que têm experiência de vida, que já viveram, já passaram por várias coisas nessa vida? Não, sábia direção divina, sem a direção dada por Deus, sem a instrução de Deus. E Deus nos instrui acerca de tudo, amém? Tudo que você tiver dúvida, tiver pergunta, questionamento, quiser saber como fazer, a maneira que fazer, respostas, a Bíblia tem, igreja. A Bíblia tem respostas para tudo, exceto para aquelas coisas que Deus encobriu para os dias finais e para a vida do porvir. Fora isso, Deus tem resposta para tudo. E a sábia direção é da sabedoria divina, não da sabedoria do homem, porque a Bíblia fala que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E que o homem que não tem a sabedoria de Deus, ele aconselha, ele vive segundo o seu coração, que é o quê? Enganoso. Então, sem a sabedoria de Deus, facilmente a pessoa cai. Sem a sabedoria que vem de Deus, facilmente nós cairemos. Porque a Bíblia diz que se nós pararmos de ouvir a palavra, nós vamos esquecer o que já aprendemos. A palavra vai ser apagada de nossas mentes, de nossos corações, mais ou menos por aí. Então, se não houver quem conduza pela palavra de Deus, quem corrija, não é? Quem adverte segundo a palavra de Deus, o povo cai, a pessoa cai, a família cai. Então, o povo de Deus, as pessoas, nós precisamos sempre de sábia direção, da direção de Deus para tudo. E se precisamos de resposta, vamos perguntar a Deus, vamos buscar na palavra. Se precisamos de direção, vamos perguntar a Deus, vamos buscar na palavra, não é? E vamos saber ser corrigidos e ser repreendidos, porque a correção e a repreensão, ela faz parte da direção que Deus nos dá. Ela nos coloca de novo na direção de Deus. Sem sábia direção, o povo cai, irmão. Sem sábia direção, as pessoas estão caindo. Muitos estão caindo, estão se perdendo por falta de sábia direção. Mas não é porque está faltando a direção divina, é porque não estão buscando a direção divina, não estão buscando a direção de Deus. E quando a ouvem, quando a recebem, rejeitam. Por isso a queda, por não ouvir, por não buscar a sábia direção, a direção de Deus, o conselho de Deus. Amém? Vai em Salmo 119. Estamos em Provérbios, só voltar um livro aí. Salmo 119. Sem sábia direção o povo cai. Sem a direção que vem da sabedoria divina, que nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a sábia direção, é a sábia orientação, não é? A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra direciona, ensina, corrige, exorta, não é verdade? Provérbios 19, 119, quem achou de graças a Deus? Versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Onde o salmista diz, onde o Espírito Santo diz que a palavra deve ser guardada? Onde? No coração. Aí nós voltamos à mensagem de 2, 3 domingos atrás, não me recordo, do bom tesouro que é no coração, o homem tira coisas boas.
Então, que o nosso coração seja um baú do tesouro, que guarda o tesouro de maior valor, a pérola de maior valor. Que a palavra de Deus esteja cravada, pregada, para não ser arrancada, tirada nas tábuas do nosso coração, dentro do nosso coração. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que o nosso coração esteja abundantemente cheio da palavra de Deus, irmãos, guardada em nosso coração. Porque é só assim, a Bíblia diz que nós não iremos pecar contra o Senhor. Mas tem pessoas que mantêm a palavra somente onde? Somente na mente. Só na mente não resolve, irmãos. Quem tem a palavra de Deus só na mente pode conhecer a Bíblia completa, até saber falar capítulo tal, versículo tal e tal e tal, assim, de Gênesis a Apocalipse. Mas se tiver somente na mente, de nada serve. Porque a Bíblia fala que ela deve estar guardada no coração, não na mente. Guardada no coração é que a palavra deve estar, e não na mente. E as pessoas que mantêm a palavra apenas na mente são bem passíveis de errar, bem passíveis de pecar, bem passíveis de cair. Pessoas que trazem a palavra só na mente, mas não têm a preocupação de colocá-la no coração. Por que não coloca no coração? Um dos motivos porque talvez não haja espaço para ela em seus corações, né? Estão mais ocupados com outras coisas. Os corações estão mais sobrecarregados com outros pensamentos, outros planos, outros projetos. Está sem tempo e sem lugar para a palavra de Deus. E por isso a palavra fica ali na mente, a pessoa vive naquela ilusão, naquele engano. Não, eu conheço, eu sei. Mas só está na mente, irmãos. E a Bíblia fala que onde ela deve estar guardada para não corrermos o risco de pecar contra Deus deve ser no coração. Só na mente não basta, irmãos. Só conhecer não basta, porque não serão salvos os que conhecem a palavra de Deus, a Bíblia diz, mas os que praticam a palavra de Deus. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se a palavra de Deus está guardada em nosso coração, nós vamos viver movidos pela palavra de Deus. Agora, se ela estiver só na mente, vai ficar só na mente. Vamos apenas conhecer, saber. Mas se estiver no coração, ela vai sair, vai conduzir a nossa vida. Nossa vida vai ser segundo a palavra de Deus. E aí estaremos vivendo pelo sábio conselho divino. Estaremos sob correção, sob repreensão. Porque os que são filhos, a Bíblia diz que vivem debaixo de correção, mas os que rejeitam correção não são filhos, são bastardos. Então não basta estar na mente, irmãos. Quando fica apenas na mente, facilmente a pessoa vai cair e vai escolher pecar contra Deus. Quando está só na mente, a pessoa facilmente vai escolher fazer escolhas erradas. Deixar Deus de lado, as coisas de Deus de lado e priorizar suas próprias necessidades, suas próprias vontades, seus próprios anseios, seus próprios desejos. Não é? Quem tem a palavra só na mente é como se não fizesse diferença alguma. A palavra tem que estar no coração, porque só na mente a pessoa facilmente vai escolher pecar contra Deus, desobedecer, desviar, sem nenhum peso no coração, porque ela não está no coração. E aí quando elas são advertidas, o que é que elas falam? Eu também conheço a palavra, não é assim? Não vem falar comigo de palavra de Deus, porque eu também conheço a palavra de Deus. Conhece, está na mente, mas só está na mente. Mas o diabo também conhece a palavra de Deus, sim ou não? O diabo não usou a palavra de Deus para tentar Jesus? Em 3 aspectos diferentes? Então, guardar só na mente é conhecer como o diabo conhece. Apenas conhece. Não é? Tem muito estudioso aí que é ateu, mas estuda a Bíblia só para tentar achar um erro. Não é? Achar uma maneira de dizer que Deus não existe, que tudo aqui é mentira. Eles conhecem. E tem ateu
E tem não crentes, não descrentes, que conhecem mais parte da Bíblia do que muitos crentes. Mas só quem guarda no coração, irmão, é quem realmente ama a Deus, teme a Deus e quer viver segundo a palavra de Deus. Só na mente não basta. Eu conheço, o diabo também conhece. E estamos cheios de pessoas que conhecem a palavra e estão levando uma vida errada, sim ou não? Não é? E parece que já estão até cauterizados em suas mentes. Já estão com sua consciência cauterizada porque não se importam nem mais em mostrar o que estão fazendo de errado, sabendo que são crentes. Não estão nem se importando mais em ser tropeço na vida de outras pessoas. Você lembra, 20 anos atrás, as pessoas, quando erravam, elas tinham a preocupação de pelo menos pecar escondido dos homens. Sim ou não? Hein? Está vendo como que o temor cada vez mais está sumindo dos corações, irmãos? Como que o amor está esfriando, o pecado está crescendo, a maldade está aumentando. É o fim dos tempos, irmãos. Antigamente as pessoas pelo menos tinham vergonha, tinham receio de ser vistas pecando, pecavam escondido das pessoas. Hoje não, hoje elas não têm vergonha, não têm constrangimento de mostrar nas redes sociais. Não é isso que vemos comumente? Estão incentivando outros, irmãos. Tem pessoas, nós vamos ver aqui, só estão esperando uma desculpa para pecar e para errar. Só estão esperando alguém que os entusiasme a fazer o que é errado. E Jesus diz, é inevitável que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. E as pessoas já parou para pensar que elas estão sempre buscando aceitação? Porque sabem que estão erradas, irmão. Porque tem consciência, Deus deu consciência implacável ao homem. E o Espírito Santo ainda fala com elas, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não é? E o que dizem? Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que pensam de mim. Realmente não importa, irmão, o que as pessoas pensam ou deixam de pensar umas das outras. Isso não importa. Não faz diferença nenhuma. Mas importa o que Deus está vendo. Não importa o que as pessoas veem, que as pessoas dizem da forma errada e que outros estão vivendo, não importa, tudo bem. Mas importa que Deus está vendo tudo. E importa mais ainda o que Deus vai dizer no final. Isso vai importar o que Deus vai dizer no final do comportamento errado que eles escolheram ter, conhecendo a palavra, deixando apenas na mente, não trazendo para o coração e não a vivendo. O que Deus vai dizer importa, irmãos, porque talvez vai ser a última coisa que essas pessoas vão ouvir de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Isso importa, irmãos. O que as pessoas dizem não importa. Porque a Bíblia fala que tem pessoas que acusam outros de fazer coisas erradas e fazem as mesmas coisas. Não importa o que as pessoas dizem ou pensam. Realmente não. Quem escolheu conhecendo a palavra, só na mente vendo o pecado, está aí preocupado com o que as pessoas estão dizendo ou não. Não tem problema. Mas importa o que Deus está vendo. E Deus tudo vê, e Deus tudo sabe, e Deus tudo conhece. Sim ou não? E vai importar mais ainda o que Deus vai dizer no final. Repito, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Juízes, capítulo 21. Josué, Juízes. Depois do Pentateuco, Josué, Juízes, capítulo 21.
Juízes, capítulo 21. Versículo 25. Os estudiosos da palavra dizem que o tempo dos juízes foi um tempo bastante tenebroso, porque o povo não tinha um líder. Josué morreu. Aqueles que eram do tempo de Josué, que viram as maravilhas que Deus fez no Egito, que Deus fez no Mar Vermelho, que Deus fez no deserto, durante 40 anos morreram. E morre Eliezer, filho de Arão, não é? Aí o povo estava vivendo dessa forma. Veja versículo 25 do capítulo 21. Naquela época, no dia dos juízes, depois de Josué e antes de Samuel, entre Josué e Samuel, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então houve um tempo que Israel, tendo a lei do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, parece que a palavra saiu do coração do povo. A palavra sai, irmãos. Jesus não chama o diabo de ladrão da semente? Não tem quem rouba a semente dos nossos corações? Principalmente daquele coração que tem mais pedra do que terra. Principalmente daqueles corações que a pessoa não semeia profundo, semeia raso. Não se aprofunda. Não é? Então a Bíblia fala que houve um tempo que Israel, conhecendo a palavra, sabendo de tudo que Deus fez, o povo, cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Ou seja, seguia o seu coração enganoso e perverso. O povo, cada um julgava. Não, eu acho que isso é certo, não estou fazendo mal a ninguém, e o importante aqui não sei o que lá, não é? Eu pago as minhas contas. As pessoas, eu pago as minhas contas. Claro, cada um paga a sua conta. Não é? Cada um fazia o que parecia ser certo aos seus olhos. Ou seja, julgava de acordo com o seu interesse próprio. E hoje em dia está do mesmo jeito, irmãos. Hoje em dia tem gente dentro da igreja vivendo segundo os seus olhos, segundo o seu coração enganoso. Tem gente que diz até hoje: me mostra na Bíblia onde eu devo devolver o dízimo. Me mostra na Bíblia onde diz que eu não posso beber bebida alcoólica. Me mostra na Bíblia onde está escrito que eu não devo fumar. Podia mostrar diversas partes na Bíblia, mas hoje não é o caso disso. Não estamos falando disso. Mas tem tanta gente obscura com a palavra só na mente, que ainda estão vivendo segundo o seu coração, do jeito que lhe parece certo, do jeito que lhe parece normal, do jeito que lhe convém. Parece que eles reescrevem a Bíblia a sua própria o quê? Maneira, não é? Como líderes de outras religiões, seitas, têm suas próprias Bíblias, transcreve a Bíblia a seu próprio bel prazer. Tem gente que está vivendo assim, irmãos, fazendo suas próprias leis, interpretando da sua própria maneira, da forma que melhor lhe convém. Cada um fazia o quê? O que lhe parecia certo. Parecia certo, não é? Se apoiando em desculpas, se apoiando em pretextos, sim ou não? E fazendo o que parece certo. Não é verdade? Mas por quê, irmão? Porque a palavra não está cravada no coração, não recebeu de bom grado. Está faltando fé, está faltando muito acreditar no que está por vir, irmãos. Porque quem acredita, tudo que Deus diz acontece, sim ou não? O que Deus disse para Moisés que faria com o Egito, fez. Sim ou não? O que Deus disse 400 anos atrás que faria com o Egito, disse a Abraão, como seria o povo dele, onde os descendentes de Abraão cresceriam e se multiplicariam em uma terra de aflição, aconteceu. E como Deus os livraria com braço forte, mão forte, aconteceu, irmãos.
O que Deus disse séculos e séculos atrás que faria com os cananeus, Deus fez. E o que Deus fez antes de Israel tomar posse de Canaã, Deus disse que faria com os israelitas. Se eles se portassem como os cananeus, Deus faria com eles a mesma coisa que fez com os cananeus, os expulsaria da terra da promessa, os lançaria em destruição. Deus fez, irmãos, sim ou não? Deus disse que destruiria a Etiópia, o Egito, não é? A Síria, Babilônia, dentre tantas outras. Deus fez. Deus disse que Jesus viria e morreria pelos nossos pecados. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. E Deus, homem na terra, diz: eu voltarei. E Ele vai voltar, irmãos. Essa é a nossa maior preocupação, a nossa maior promessa. O nosso Senhor veio e diz: voltarei para buscar os que são meus. As pessoas não estão pensando nisso, irmãos. Assim como os judeus estavam cegos pelos seus corações endurecidos, o Criador estava de pé diante deles, falando com eles, e não conseguiram reconhecê-lo. Os crentes hoje em dia estão vendo os sinais que Jesus disse que precederiam o fim dos tempos, que seria o princípio das dores. Estão aí diante, mas muitos crentes não estão vendo e estão vivendo como se nada disso fosse acontecer ainda, e como se nunca fossem morrer, e como se a palavra não se cumprisse. Como se não se cumpre tudo que Deus fala. Porque só está na mente. Hoje está uma facilidade para a pessoa simplesmente delibera em pecar, delibera apartar o coração do Senhor. Sim ou não, irmãos? Não é? Estão ficando cada vez mais relaxados com Deus. Mais relaxados com Deus, irmãos. Mas isso é bíblico. A Bíblia fala que será um pequeno rebanho. Então, o que é que vai acontecer? O rebanho dos que vão ser salvos cada vez mais vão diminuir. Isso é bíblico. O amor esfriando e a iniquidade aumentando. O amor se perdendo e a disponibilidade por pecar ficando maior. O amor a Deus diminuindo, o temor diminuindo e crescendo a propensão em pecar contra o Senhor. É bíblico, irmãos. Já foi falado na Bíblia. Já foi dito também por Jesus, né? Na Bíblia. Não é? Nós vamos ver aqui o exemplo de uma família que retrata tudo em nossas vidas, irmãos. Já começa por uma família que pensa que pode fugir do juízo de Deus, que pode dar um nó no Senhor, né? Engambelar o Senhor, vamos dizer assim, engambelar. Não é? Não é assim que diz? Engambelar. Dizem que tem gente que dá nó até na fumaça, né? Até em pingo d'água. Mas Deus não, filho. Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. O livro de Ruth está coladinho aí. Achou, povo abençoado? Não importa o que pensam, o que dizem de mim, realmente não importa. Você não tem que se preocupar com o que as pessoas pensam ou dizem de você. Você tem que se preocupar que Deus está vendo. E o que Deus vai dizer no final, as últimas palavras que muitos vão ouvir da parte do Senhor. Não é? Vão ser as últimas palavras. Hoje está ouvindo palavra de advertência, de correção, está ouvindo Deus dizer que ainda está com a mão estendida, é só cair em si, se arrepender e voltar. Ainda está ouvindo. Mas vai chegar um dia que vai ouvir uma última palavra: apartai-vos de mim. E nunca mais vai ouvir palavra alguma do Senhor. Destruído para sempre, separado para sempre, no sofrimento eterno. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Nós sabemos que Deus executa juízo na terra, os três principais, né, formas: espada, né, guerra, não é? Peste, doenças, epidemias, pandemias e fome.
não é? Como que Deus traz a fome? Só fechar a torneira no céu e mais nada brota nessa terra. Nenhuma vida subsiste. É só Deus não mandar a chuva. Na época dos juízes houve fome na terra, não é? E parece que essa fome foi concentrada em Israel, porque o homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O que nós entendemos? Que em Moabe tinha mais o quê? Opções, né? Que talvez a seca, essa fome estava apenas sobre Israel como juízo de Deus, pelo fato do povo, porque Juízes termina dizendo que o povo fazia o que parecia reto aos seus olhos. E o próximo livro de Ruth começa falando do juízo de Deus. Um juízo, da minha forma que eu entendo, Deus executando juízo através de fome, não espada e peste, mas pela fome, pelo fato do povo viver fazendo o que achava certo. E não o que Deus diz que é certo em sua palavra. Não é? Então parece que Elimeleque, né, Moabe não está tão ruim assim. Moabe está bom. Moabe tem comida, tem como comprar, tem como negociar. Vamos para Moabe. Não é verdade? Quem faz a vontade de Deus, irmão, pode ir para onde for que vai ser abençoado. Diga glória a Deus. Quem está na vontade do Senhor, irmão, sentiu no coração, eu vou para lá, pode ir que Deus vai abençoar. Sentiu, vou ficar aqui, pode ficar que Deus vai abençoar, irmão. Quem está na vontade do Senhor não tem lugar. Pode ir, pode não ir, pode voltar, pode ir, vir, ficar indo para lá e para cá, que onde for vai ser abençoado. Porque vive na vontade de Deus, é abençoado de Deus. A Bíblia fala que tudo quanto fizer, prosperará. Então onde for vai ser próspero. O que fizer vai ser próspero. Para quem faz a vontade de Deus, tem a palavra no coração e anda no temor do Senhor. Mas para quem não anda, irmão, não tem lugar seguro nessa terra. Porque o único lugar seguro é na vontade de Deus. Aquele que está abrigado no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele vai descansar. Diga glória a Deus. Não é? Então, vários personagens, os personagens dessa família falam tudo sobre nós, sobre a igreja nos dias de hoje. Elimeleque, um líder rebelde, que conduziu sua família para morte e destruição. Por quê? Porque ele fez o que ele achava ser certo. Israel, Deus trouxe a escassez e a fome, as coisas estão difíceis aqui, mas como eu tenho condição, não é? Eu não vou ficar aqui se eu posso sair daqui. Não é verdade? Achou que podia fugir da correção do Senhor, da disciplina do Senhor, não é? Você sabe que tem gente que acha que mudar de igreja muda a situação dela. Você sabe disso, não sabe? Sim ou não? Tem gente no mundo inteiro achando que é só mudar de igreja que as coisas mudam. Por isso que hoje nós temos a igreja, o diabo pegou isso, e tem igreja para diversos gostos, sim ou não? Para diversos gostos, para diversos perfis, sim ou não, povo abençoado? Não é? Então Elimeleque achou uma igreja que cabia melhor com a sua, vamos dizer assim, trazer para os nossos dias. A igreja de Israel, a congregação de Israel, a coisa ficou difícil lá. Deus estava pesando a mão lá, então vamos para Moabe. Foram para Moabe. Elimeleque era um líder, sim ou não? Líder da sua família, um pai de família, ele é líder. Ele é o cabeça da esposa, dos filhos. Ele é o líder da casa. É o provedor, o mantenedor, o protetor. Não é? Então ele achou que a melhor coisa a fazer, já que ele tinha condição, era ir para Moabe. Sair de Belém, casa do pão, irmãos. Você sabe que Belém significa casa do pão. Olha a facilidade que as pessoas têm para sair da casa do pão. Tem gente que acha mais fácil pedir o divórcio do que lutar pelo casamento, irmãos.
Tem gente que acha mais fácil deixar o namoro, que talvez podia ser um casamento muito promissor e abençoado, deixar o namoro e arrumar outra namorada e outro namorado, do que lutar pelo namoro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Só estou te dando exemplo, irmão. Tem gente que acha mais fácil trocar de pessoa, trocar de lugar, do que procurar entender onde está o erro e talvez ver que o erro está nela própria. Tem gente que acha mais fácil ficar trocando as coisas, ficar mudando, do que lutar e buscar o conserto. A gente não tem dificuldade nenhuma de deixar a casa do pão, de desfazer um casamento, de desfazer um relacionamento, não é? As pessoas hoje trocam de parceiros, trocam de marido como se trocasse de roupa, troca de amizade como se trocasse de roupa. Amizade real talvez hoje está sendo uma coisa muito escassa, sim ou não? Hein? Um dia as pessoas nem se falam, no outro dia encontrei um irmão. Um dia encontrou no irmão, no outro dia, né? Meu amigo íntimo, em quem eu confiava, levantou contra mim o calcanhar. O que está acontecendo com esse povo que não sabe o que é? Está seguindo o seu coração enganoso e perverso. Um dia a pessoa serve, no outro dia a pessoa não serve. Um dia serve para ser marido, no outro dia não serve. Um dia serve para ser amiga, no outro dia não serve, e vice-versa. Um dia a igreja certa, outro dia não é. Um dia é o emprego certo, outro dia não é. Pessoas confusas, irmãos, que não sabem o que querem, que não tem a palavra no coração, que não sabe que é só viver da fé, que tudo dá certo, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem a palavra no coração, então não tem esse entendimento. E começa a viver da forma que acha certo. Faz isso, faz aquilo, pula daqui, pula para lá. É igual um macaco, de galho em galho em todos os sentidos. Perdoe a expressão. Porque não tem a palavra cravada no coração. E a palavra diz que aquele que é abençoado e faz a vontade de Deus, ele é bendito em todo lugar que ele está. E tudo que ele faz, ele vai prosperar. Ele sabe que Deus é com ele. Ele sabe que tudo contribui para o bem dele. Se está acontecendo dificuldade, é porque Deus viu que ele precisa passar por uma dificuldade, uma tribulação, que no final vai contribuir para o bem dele. Ele sabe disso. Você está entendendo? Agora, quem não tem a palavra no coração, começa a criar, irmãos. Começa a viver de achismo. Eu acho, eu penso, eu pensei, eu achei. A única coisa que nós devemos achar, duas coisas: o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Diga glória a Deus. Tirando isso, não devemos achar mais nada, devemos ter certeza e convicção. A prova da nossa fé produz paciência. Nós somos provados na tribulação, na dificuldade. Assim que Deus prova e molda o povo dele. Mas aí o povo fazendo o que achava que era melhor, que era certo, cada um vivendo, olha só, cada um vivendo, fazendo as coisas do jeito que achava certo. Deus traz juízo. Aí o Elimeleque pega a família e vai para Moabe, sai da casa do pão, da terra da promessa, do lugar da vontade de Deus, porque esse era o lugar que Deus queria pôr o povo dele, sim ou não? Então Israel era o lugar da vontade de Deus, e vai para uma terra de um povo pagão, um povo estranho que queimava seus filhos no fogo a seu deus Moloque, um povo aborrecedor de Deus, um povo que Deus não se agradava deles, um povo que Deus já pensava em destruir e destruiu. Então sai da casa do pão, sai da terra que Deus prometeu, a vontade de Deus, e vai viver em uma terra estranha, com um povo estranho, com um povo, um dos povos que Deus já havia dito que Israel não devia se associar, fazer aliança. Tem tudo para quê, irmãos? Tem tudo para dar errado, irmãos. Tem tudo para dar errado. Sim ou não? Facilidade para deixar a casa do pão, não é? Para trocar, para mudar. Um homem de Belém de Judá com mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo. É só durante esse tempo, é só por um tempo. Olha, irmão, tem uma oração que eu fico pensando assim, né? Eu sei que eu já fiz oração desse tipo. Deus deve ficar numa ira, Senhor, é só até as coisas melhorarem.
Como que as coisas vão melhorar? Olha que oração de tolo. Senhor, eu vou continuar fazendo errado, mas é só por um tempo. Só até as coisas melhorarem. Como que as coisas vão melhorar fazendo o que é errado aos olhos do Senhor? As coisas só melhoram fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Não é? Não vou dar, mas tá bom. Só o senhor entende, é porque é dificuldade. Essa dificuldade é para te provar, filho. E você está sendo reprovado por Deus. Essa aflição é para te testar. E você não pegou média no teste. Não, senhor, é só por um tempo. É porque o senhor sabe, né? Eu vou parar de beber, mas o meu marido ainda bebe, então tem que fazer companhia. Vice-versa, minha esposa gosta da bebidinha, então tem que fazer a companhia. Só sabe, só por um tempo. Quando as coisas ajeitar, eu estou apertado agora, mas quando as coisas folgarem, Senhor. Sim ou não, irmãos? Estou falando de ninguém diretamente, não, irmãos. Estou pregando a palavra de Deus. Elimeleque falou: vamos sair de Belém, da casa de pão, só por algum tempo, só até as coisas melhorarem aqui, a gente volta. Olha como que o coração é enganoso e perverso. Não era intuito? Na cabeça dele, ele ia sair da dificuldade e ia para um lugar com mais facilidade, sim ou não? E depois que as coisas melhorassem em Belém, na casa do pão, em Israel, eles o quê? Voltaria, porque estava saindo por algum tempo. Então Deus, de alguma, né? A vontade de Deus é só quando convém, sim ou não? Se a vontade de Deus está de acordo com a vontade da pessoa, então eu fico na vontade de Deus. Mas se a vontade de Deus não alinha com a minha vontade, então eu saio da vontade de Deus por algum tempo. Aí depois, quando a vontade de Deus ficar alinhada com a minha vontade, eu volto para a vontade de Deus. Está conseguindo entender o que eu estou tentando explicar? Sim ou não? Mais ou menos por aí. Aí ele pega a esposa, pega os 2 filhos, ajunta tudo, pega suas coisas, mudança, aluga o caminhão do irmão Alex, que faz mudança, pede o gesto para desmontar os móveis, não é? Repreendido, né, irmão? Para fazer parte desse trem errado, não. Não é verdade? Foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque. E aí? A ideia foi boa? Melhor um cão vivo do que um leão morto, Salomão disse. Não é? Porque o cão pode crescer e virar um leão, mas o leão morto só vai experimentar a degradação, né? A decomposição, a corrupção. A ideia foi boa, irmãos? Deus está testificando no meu coração, tá? Mas chegou lá, Deus matou, ué. Eu orei. E essa direção que Deus deu. Mas chegou lá, morreu, ué. Tem muita gente morta espiritualmente, irmãos. Algumas sabem, outras talvez nem saibam, não é? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Então o marido morreu, o filho mais velho assume o comando, Malom. O que ele deveria ter feito? Essa ideia não foi boa, vamos voltar. Essa ideia foi ruim. Irmãos, qualquer pessoa que sabe que está fazendo o que é errado, saindo da vontade de Deus, e assim que chega no lugar que planejou e coloca o plano, estabelece, arma as
tendas, aluga o terreno, põe ali o rebanho, seja lá o que for, e morre, é só questão de inteligência, irmão. Deus vai me tirar de Jerusalém, de Israel, para me matar em Moabe, porque escolheu que eu morresse. Não, é só uma questão de inteligência. Está errado, irmão. Sim ou não? O que que os dois filhos deveriam ter feito? Principalmente o mais velho, que assume o comando da família e herda 2/3 da herança. Esse povo tinha dinheiro, irmão, porque quem que muda de um país para o outro se não tem dinheiro? Igual sempre que eu menciono essa parte, eu falo, às vezes a gente tem dificuldade para ir do lado aqui, sim ou não? Para ficar 3 dias, 5 dias, né? Esse homem mudou de país, irmão, foi para lá para ficar o tempo que fosse necessário, algum tempo, mas o tempo que fosse necessário. Então o que que o filho devia ter feito? Vamos voltar, porque essa ideia não foi boa, a ideia do nosso pai. Ele é o pai, o cabeça, tivemos que obedecer. Mas o resultado aí, ó, Deus deu a ele a morte. Então vamos voltar antes que morre todo mundo aqui nessa casa. Não, parece que gostaram de Moabe. Vamos arriscar, não é? Quem sabe não foi só uma coincidência, né? Às vezes o pai já estava doente, né? Às vezes foi o cansaço da viagem, preocupação. Às vezes ele tinha um coração fraco, né? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com as mulheres moabitas. E o que os 2 filhos fizeram? Pioraram a situação. Só estar em uma terra estrangeira, sair da vontade de Deus não bastou. Então vamos casar com mulheres que Deus diz que nós não devemos casar nunca. Deus nos proibiu casar com qualquer mulher que não fosse israelita. Então vamos piorar um pouquinho. Vamos fazer mais do que nosso pai. Não só vamos ficar aqui, mas vamos casar com as mulheres daqui. Está vendo a capacidade das pessoas para fazer o que é errado, irmãos? Se não tiver a palavra cravada no coração, só na mente, não é? Os fins justificam os meios? Não, filho, são os meios que determinam o fim. No mundo pode ter esse erro, essa tradução errada, esse ditado errado. Os fins justificam os meios, não, mas é os meios pelos quais você faz as suas escolhas, os meios pelos quais você vive, que vai determinar seus dias futuros e a sua vida eterna, amém? Os meios, não são os fins que vão justificar os meios, não. Os meios pelos quais você está vivendo é que vai te levar ao seu fim, e ao seu fim eterno. O seu, o meu, os meios pelo qual eu vivo, é que vai me levar aos finais em coisas aqui na minha vida e ao meu final eterno. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos. 10 anos. Tem gente que vai longe, né, irmãos? Aí lá em Belém estão falando assim, ó, Elimeleque morreu, o povo assustou. Aí depois chega a notícia, Malo e Quilo casaram com Moabitas. Ih, vai morrer os próximos agora. Porque Elimeleque pisou lá, montou as tendas e morreu. E aí passa um mês, um ano, não acontece nada com Malo e Quilion. Passa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, não acontece nada. Deus permite esse tipo de coisa para provar a fé. E as outras pessoas começam a achar o quê? Parece que Deus não está se importando com aquela lei que não se pode casar com mulher estranha, não. De outra crença, não. E o diabo vai usar isso. Olha lá, fulano de tal está 9 anos e 364 dias fazendo isso, nada aconteceu. Não é? Você está entendendo? E Deus permite para testar a sua fé. Não é? Quase 10 anos. Muitas pessoas, irmãos, com certeza se deixaram levar por esse mau testemunho. Falaram, está dando certo com eles? Porque, principalmente a Ruth,
era uma pessoa boa, irmãos. Você vai ver o testemunho dela, não é? Deram um mau testemunho para muita gente adotar o mesmo comportamento, o quê? Errado. E a outra, Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Morreu também, irmão. Tá vendo? Para Deus, irmão, um dia é como se fosse 1000 anos. 1000 anos como se fosse um dia. Para Deus não existe tempo. O tempo não contém o Senhor. Para Deus não existe o tic-tac do relógio, mas para nós sim. E nós estamos em contagem regressiva. Nós contamos de forma progressiva os nossos anos, mas como eu sempre digo, nós temos que contar de forma que regressiva. Um ano a menos, um dia a menos, um dia mais perto de tudo se consumar. Não é verdade? Morreu também quem? Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Tá bom, o Malom e o Quilion eram tolos igual seus pais, e pior, né? Porque além de ficar lá, de não ter o entendimento e não voltar, ainda casaram-se com mulheres moabitas. Tá bom, mas agora eles morreram. Quem é que vai ter a palavra final? Noemi. Mas Noemi também não vai embora. Por quê? Uai, chegar lá eu vou comer o quê? Noemi deixa bem claro que é uma mulher que nunca viveu pela fé. E você vai ver aqui, irmãos, nunca viveu pela fé. Tá? Onde eu estou? Versículo 5. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, olha só, irmão, passou o tempo do castigo, o tempo da punição, não é? A mão do Senhor que antes estava pesando, agora voltou novamente para sustentar. Diga glória a Deus. Não esqueça, irmão, a Bíblia deixa bem claro, ela usa essa figura de linguagem. O choro pode durar uma noite, e essa noite pode ser anos, meses, ou dias, ou horas apenas. Mas a Bíblia garante, pela manhã a alegria vem. Diga glória a Deus. Essa noite não é infinita. Por mais longa que ela possa ser, é certeza de que vai ter um novo amanhecer, e nesse novo amanhecer vai vir o que junto? Alegria. Para quem sabe se portar no choro, na causa do choro, quando as coisas parecem ficar escuras, tenebrosas, difíceis, sabe se portar, permanece na vontade do Senhor, a Bíblia diz que no amanhecer a alegria vem, a situação muda, não é? Vierem auxílio do seu povo, dando-lhe pão, dando-lhe alimento. Então decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Noemi não estava voltando pela fé, pela obediência, pelo temor, ela estava voltando pelo pão. É uma mulher que não vivia pela fé, mas vivia por interesse. Porque se ela fosse uma mulher de fé e vivesse pela fé, com certeza, irmãos, ela teria conseguido conversar com o marido e convencê-lo a não sair de Israel, porque a Bíblia fala que a mulher que tem sabedoria de Deus, ela edifica a casa. Ela iria conseguir, a Bíblia fala que ela consegue, irmão. Ela teria sentado, conversado com o marido, vamos esperar mais um pouco, vamos aguentar mais um pouco, é melhor assim do que arriscar lá fora, aqui nós estamos na vontade do Senhor, está difícil, mas é vontade de Deus. Ela teria, sim ou não? Mas a tola destrói com as próprias mãos. E mesmo quando estava só na mão dela voltar, ela não quis voltar. Mas quando soube que tinha pão, aí ela quis voltar. Então não é fé, é interesse. Não é fé, é necessidade, prioridade.
O justo viverá da fé, não da necessidade, não da prioridade, não do sonho, não do desejo. A Bíblia diz que ele viverá da fé. E viver da fé, filho, é na dificuldade, na escassez, em qualquer situação, em qualquer tempo. Mas aí, quando soube que tinha pão, ela voltou. Decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as suas noras, partiu do lugar onde tinham morado. Ô, viagem ruim, irmão. Viagem que deu errado, hein? Sim ou não? Viagem que só deixou lembrança ruim. Ficou 3 cadáveres enterrados em Moabe. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães. Olha o que Noemi está falando. Retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido, que o Senhor conceda que cada uma de vocês conheça o marido, volte para a casa de vocês, para a parentela de vocês. Essas mulheres foram evangelizadas 10 anos, irmãos. Não é? Foram, irmão. Claro que Noemi, claro que Malo e Quilion falaram de Deus, das coisas de Deus para essas duas. E uma das duas ficou maravilhada e converteu. Sim, irmão, tem pessoas que não estão vivendo pela fé, mas ensinam a palavra, sim ou não? Sim, irmão. Tem a palavra na mente, então consegue ensinar. Não tem no coração, não está vivendo, mas consegue ensinar. Mestre, há alguns que não são do nosso meio, da mesma fé, mas estão falando do seu nome. Vamos mandar que eles parem. Jesus disse: não. O importante é que meu nome seja anunciado. Está entendendo? Por isso que Jesus diz: muitos vão dizer, eu falei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, e eu vou dizer, não sei nem quem você é. Essas duas foram evangelizadas porque você vai ver, irmão, pelas palavras de Ruth, irmãos. Você vê que elas foram evangelizadas. Evangelizadas por pessoas que não viviam o que pregava. Estão conseguindo entender, irmão? Muita gente prega e não vive o que prega. Jesus disse para aquele povo: escuta o que esses fariseus falam, porque eles entendem da lei, mas não viva do jeito que eles vivam. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Seu pai já disse isso para você? Sim. Nosso pai falava para a gente fazer coisa certa, mas eles bebiam, eles fumavam, eles brigavam. Falavam: então você faz o que eu te falo, mas o que eu faço você não faz. Então, essas pessoas pregaram para essas duas mulheres. Elas pregavam, mas não viviam o que pregavam. Olha que testemunho horroroso que esse povo dava. Está vendo por que eu disse que essa família mostra tudo a respeito de nós nos dias de hoje, irmão? Tudo isso vos sobreveio como figuras para exemplo vosso, para os quais já são chegados os fins dos tempos. Paulo disse que tudo isso é figura para a igreja de Cristo. Isso aqui representa-nos. Gente fugindo do juízo de Deus, achando que pode fugir da disciplina, fazendo o que acha que é certo, o que convém, não é? Aí você vê, Noemi é uma crente frustrada, irmãos. É tipo Adão, depois comeu da fruta, deu tudo errado, ele pôs a culpa em quem? Em quem que Adão pôs a culpa? Em Deus, a mulher que o Senhor fez. Noemi é crente frustrada, tudo deu errado. E a culpa é do Senhor, porque ela fala quando chega na terra: o Senhor parece que decidiu me destruir. Não, Deus não decidiu te destruir, Noemi. Vocês decidiram se destruírem quando saíram da casa do pão da vontade do Senhor para viverem do seu jeito, da sua vontade. Não foi o Senhor, não é? E aí Noemi está mandando essas mulheres de volta para a sua família, para os costumes pagãos de suas famílias, sua parentela. Olha que mulher. A Noemi.
preocupação dela é que aquelas duas arrumassem marido, irmãos. Não era que elas encontrassem Deus e vivessem um relacionamento com Deus. A preocupação da Noemi é que elas arrumassem o quê? Marido. Está vendo como que eles vão deixando cada vez mais claro que o importante é a vida secular, o relacionamento secular, do que a vida com Deus e o relacionamento espiritual com Deus? O Senhor concede, cada um acha um outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você. Olha que surpreendente as duas noras. Não, voltaremos com você. Uma mulher viúva, sem filhos, sem nada a favor dela. As duas disseram: vamos voltar com a senhora. Essas duas tinham fé, sim ou não? Mas você vai ver que uma das duas, o coração foi a boa terra, que a semente entrou, penetrou e produziu frutos. Mas a outra era aquela terra rasa, mais pedra do que terra, que precisava de mais cuidado, de mais ajuda, até a semente descer um pouco mais e de alguém que colocasse mais terra e tirasse as pedras. Não, voltaremos com você para junto ao teu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Olha, irmãos, porque viriam comigo. Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos. Eu não posso, não tenho como eu dar mais filhos para ser marido de vocês. Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles cresçam? Que mulher motivadora, né, irmão? Não é? Tá cheio de gente assim, irmão, motivando você a não viver pela fé. Matadores da fé. Tá cheio de gente assim, matadores da fé. Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Não, Noemi, a mão do Senhor voltou-se contra você. A mão do Senhor voltou-se contra você foi porque você voltou-se contra o Senhor, Noemi. Você é que desobedeceu. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Orfa é a crente que só está esperando uma desculpa para sair da vontade do Senhor. Só está esperando alguém fazer alguma coisa para sair da casa do pão. Só está esperando mais um tropeço do cônjuge para pedir o divórcio. Porque já tem uma moabita na mente. Só está esperando mais uma coisinha para servir de desculpa, para desfazer a amizade, desfazer o negócio, seja lá o que for. Só está esperando mais uma. A Orfa representa o crente. Só está esperando mais alguma desculpa para sair da igreja e voltar para o mundo e falar: Deus não liga para mim, a igreja só tem hipócrita, a igreja só tem não sei o que, o pastor é não sei o que, e por aí vai. Essa é a crente Orfa, não é? Quando Noemi falou que, minha filha, você vai ficar aí tantos anos sem marido, vai esperar, ela pegou e falou: então tá bom, vou seguir seu conselho, sogra. Voltou para sua casa, para sua parentela, para os seus antigos deuses, não é? Até aqui, irmãos, a gente só ouve tragédia, mas Deus é bom, irmãos. A maravilha de Deus é que em meio a tanto caos, tanta tragédia, você vê Deus sempre tira um milagre. Diga glória a Deus. Não sei como está a sua vida, irmão. Está uma tempestade, uma noite que nunca passa, mas olha, Deus tira milagre daí, viu? Pode estar tudo atrapalhado, muita coisa errada, e pode ter sido você mesmo o causador. Jó fala que Deus livra até o que não é inocente. Você pode ter culpa nisso, mas não se importa. Deus livra até o que não é inocente.
Deus se compadece. Deus, do meio da confusão, do caos, Deus sempre tira um milagre. Deus sempre faz algo para mostrar que Ele é mais forte, Ele é mais poderoso, Ele está no comando. Porque olha o que Deus faz, irmão. Mas Ruth ficou o quê? Com ela. Ruth, crente, verdadeiramente convertida, firme, fiel, determinada, resiliente. Se é para viver na abundância, vamos viver. Se é para passar necessidade, vamos passar. A crente que não queria deixar de ser povo de Deus, porque ela já se via como o povo de Deus, mesmo sabendo das leis, mesmo sendo ela uma moabita, no coração o Espírito Santo já havia testificado: Deus te aceitou, Ruth. Diga glória a Deus. Deus te aceitou. Você vê uma pessoa de fé, com uma fé verdadeira, uma fé firme, uma fé resiliente, uma fé perseverante, em meio a um povo que falava de fé e não vivia a fé que pregava. Essa mulher conseguiu aprender aquela fé e viver pela fé. Diga glória a Deus. Está vendo, irmão? Depende da pessoa, depende de você, filho. Não é o meio que te molda. Você tem poder para moldar o que está ao seu redor. Não é? Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Olha que mulher. Noemi está voltando, não é? Para Moloque. Volta para Moloque você também. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. Diga glória a Deus. É uma pessoa convertida ou não? No coração dela, ela já não era mais moabita. Ela era o quê? Israelita. Teve transformação ou não? Então, em meio a um caos, nasce uma filha de Deus. Teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Diga glória a Deus. Onde morreres, morrerei. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Isso é desejar a salvação. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida, resista ao diabo, tá? Resista a esse tipo de diabo, esses tipos de diabos, e eles vão fugir de você. Diga glória a Deus, porque Jesus diz: resista ao diabo, ele fugirá de vós. Resista ao diabo com seus argumentos malignos, e ele vai fugir de você. Diga glória a Deus. Por que ele vai fugir de mim? Porque o Senhor vai espantá-lo da sua vida, porque você vai ter sido aprovado na prova. Diga glória a Deus. Não é? Quando o diabo viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não, né? Quando Noemi, Ruth não estava, agora ficou ruim, ficou esquisito, mas você entendeu. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E as duas voltaram para Israel, para Belém. E aí estava na época da colheita, irmãos. Os israelitas estavam colhendo trigo. E aí Noemi mandou Ruth colher espigas de trigo. Deus é tão bom, irmão, que as pessoas só passam fome porque as pessoas não cumprem o que Deus fala. Um dos mandamentos do Senhor não são 10 não, irmãos, são dezenas, centenas, não é? E um deles é que na época da colheita, quando estiver sendo feita a colheita, colhendo o trigo, fazendo feixe, segurando no colo, até colocar nas tavelas, nos cestos, qualquer trigo, galho de trigo, feixe de trigo que caísse na terra, devia ficar na terra, não podia ser apanhado. Caiu na terra, fica na terra. Para os pobres,
E aí iam os funcionários do dono, né, da fazenda, que estavam colhendo o trigo na frente, né, com suas carroças, seus cavalos, seus funcionários, suas moças. O que ia caindo no chão ficava no chão, e lá atrás tinha que manter distância, tinha distância. Vinham os pobres catando o que caía no chão. E lá atrás estava Ruth. Noemi falou: vai catar grão de trigo para nós. Lá no final, no fundo, estava Ruth, irmãos, catando. Aí Boaz, o dono da fazenda, ele chega de viagem e ele olha e fala: nu, que moça bonita. Hã? Porque irmão, as pessoas são atraídas pelos olhos, sim ou não? Por isso tem que ter cuidado. Os olhos são a entrada da mente, né? Assim como o ouvido. Lembra da mensagem? Nu, que moça bonita. Quem que é aquela? Aquela é fulana de Moabe. Isso. E veio com a sogra, não separou da sogra, está cuidando da sogra. Ele é? Não é? Faz o seguinte: fala para ela chegar mais perto e colher mais perto das nossas moças. Dê água a ela, dê pão a ela, alimenta ela direito. E Boaz fala: faz o seguinte, deixa cair uns feixes de trigo para ela pegar. De tarde, Ruth voltou. Quando Noemi viu ela chegando com aquele tanto de trigo, aqui fala que deu uma arroba. Para nós aqui uma arroba é 15 quilos, lá eu não sei. Pensou 15 quilos de farinha no fim da tarde, irmão? Quanto é 1 quilo de farinha hoje? 15 quilos, né? Noemi falou: nu! Que sorte! Não é sorte, irmão. É Deus, né? E aí Boaz vai e fala com ela, né? Fiquei sabendo que você fez isso e isso. Ele falou: não vai para outra plantação, fique só na minha, porque eu já dei ordem aos meus empregados para ninguém te fazer nenhum mal, ninguém te molestar. E você vai beber da água que eles bebem, vai comer da comida que eles comem, vai catar trigo à vontade. Veja o versículo 10 do capítulo 2, e já estamos encerrando. Tá vendo, irmão? Até então estava só desgraça essa história, não estava? Estava dando uma tristeza, não estava? Por quê? Porque nós estávamos falando dos desobedientes, dos que faziam o que achava ser certo aos seus olhos e viviam segundo o seu coração enganoso. Agora começou a falar da que vivia pela fé, que agradava a Deus. Aí ficou boa a história, não ficou? Tá vendo? É isso que eu estou querendo te ensinar hoje, irmão. Como que Deus muda a história? A história pode estar ruim hoje, mas se cair em si, filho, ela muda. Ela muda. Volta a ser filho, volta a ter anel no dedo, volta a ter boas roupas, volta a ter sandália nos pés, volta a sentar à mesa do pai. Viu como que a história ficou bonita? Não é? E Boaz falou com ela: não sai, fica só na minha terra colhendo, já dei ordem, aqui você está segura. Tanta fazenda, tanta terra para Ruth ir apanhar trigo, porque a sogra dela só falou: vai para um lugar onde estão colhendo trigo e vai lá catar, porque é assim. Não existe coincidência, irmão. Assim, mera coincidência. Existe coisas contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, e coisas acontecendo para a desgraça daqueles que aborrecem a Deus. Foi parar na terra de Boaz, irmão, da tribo de Judá. E aí Boaz falou tudo isso com ela, né? E olha só, já estava gostando da moça, irmão. Já estava de crença com ela. O dono da fazenda, irmão. Você está entendendo? Ela foi lá só para catar uns grãos. Você vai ver que ela vai virar dona da fazenda. Meu Deus do céu. Você está entendendo o que é que Deus faz, irmão? Como que Deus é maravilhoso? Versículo 10 do capítulo 2. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos? Por que estou recebendo de vocês favor? Ruth falando com Boaz: ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um
povo que você não conhecia bem, e o justo viverá da fé. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Diga glória a Deus. Ela se refugiou sob as asas do Senhor, aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, estará seguro debaixo de suas asas. Diga glória a Deus. Ruth chegou lá atrás, catando migalha, depois foi chegando perto, casou, tornou-se a dona da fazenda, tornou-se bisavó de Davi, foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Ruth entrou na genealogia do Senhor Jesus, segundo a genealogia humana, bisavó do rei Davi. Você está entendendo a maravilha que Deus faz? Olha o que Deus faz na vida de um crente, né, irmão? Está vendo o que Deus faz na vida do crente? Diga glória a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor nosso Deus, amém? Glória a Deus. Está vendo, filho? Às vezes a nossa vida entra numa fase de história assim desagradável, não é? Como estava no começo da história, sim ou não? Às vezes a história da gente está ruim até de contar. E aí, como é que está a vida? Fala, vamos falar de outra coisa? Às vezes fica assim, filho, sim. Mas de repente Deus transforma, igual fez, e a história muda. Não é? Foi só mudar a personagem, a história mudou. É só você mudar que a sua história muda. Se você estiver em constante mudança para bem e para melhor, a sua história vai sempre estar mudando para bem e para melhor. Amém?